Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu sou a doutora Sheila Paiva, eu sou gestora na área da saúde, executiva na área da saúde, médica infectologista. Faço parte do grupo técnico que é o GT de Estratégia e Governança da Associação Voluntários da Saúde, também conhecida como AVS. Nós temos aqui alguns convidados que não são integrantes da AVS. Então, acho que vale a pena a gente falar rapidamente o que vem a ser a Associação Voluntários da Saúde, qual o objetivo central da AVS e quem nós somos como integrantes dessa instituição. Então, a AVS tem como objetivo central a atividade de apoio à gestão na área da saúde. É uma iniciativa do presidente e executivo Fernando Torelli, e nós somos um grupo de profissionais de saúde que se dedicam parte do nosso tempo de forma voluntária para apoiar a qualificação da gestão em saúde no Brasil, especificamente em hospitais filantrópicos e hospitais do SUS, tá? Vários grupos técnicos estão inseridos na AVS e eu, com a doutora Sheila, Renata Finamon, que é a nossa líder do nosso GT, nós fazemos parte do grupo técnico de estratégia e governança. Eu também sou a coordenadora do grupo de sensibilização e capacitação do nosso GT. Nós estamos reiniciando as nossas lives e essa nova jornada tem como principal pilar a transformação da saúde 2030. Nós vamos trabalhar 4 temáticas importantes, sendo elas a eficiência clínica, que é motivo de discussão do nosso encontro de hoje. Nós vamos falar sobre tecnologia e inovação, onde a gente vai abordar intensamente sobre a interoperabilidade e a objetividade da inovação e tecnologia na área da saúde. Esse encontro vai acontecer em outubro. Em novembro, nós vamos abordar a sustentabilidade como estratégia de negócios. Em dezembro, nós vamos trabalhar o pilar da experiência do paciente, com um pilar importante para a transformação da saúde 2030. E em setembro, nós vamos apresentar alguns cases de sucesso de santas casas que estão sendo apoiadas pela AVS ou que foram apoiadas pela AVS. Dando início à nossa jornada de hoje, o nosso tema, então, vai ser sobre eficiência clínica. Vivemos um momento em que os recursos são limitados na área da saúde, as demandas crescem progressivamente e às vezes de forma desordenada, e a saúde precisa, mais do que nunca, entregar mais valor, mais qualidade, segurança e principalmente mais humanidade. Eficiência clínica não significa apenas reduzir custos ou acelerar processos. Significa cuidar melhor, reduzir desperdícios, otimizar fluxos e processos e, principalmente, devolver tempo e dignidade ao paciente. Hoje vamos falar a respeito de várias metodologias utilizadas para a aplicabilidade de eficiência clínica. Nós vamos falar do Lean Health, nós vamos falar a respeito de metodologia ágil e vamos falar de governança clínica no âmbito da eficiência, trazendo ali a gestão de leitos e a gestão de altas. Vamos apresentar os nossos convidados especiais. Aqui comigo está a Viviane Laporte, que é cofundadora da Atena Informática, com sólida trajetória em tecnologia de informação e privacidade de dados, governança e agilidade, tendo atuado previamente com grandes clientes como Fiocruz, Dataprev, Bradesco Seguros, Petrobras e Enel.
A Viviane Laporte é certificada ISO 27701, é membro ativo das comissões da ABNT, colaborou com a tradução da recém-publicada ISO 7101 e atualmente é relatora do GT, que traduz normas de governança de TI. Possui várias publicações acadêmicas e conduz podcast voltado ao diálogo sobre inovação na área da saúde. Seja bem-vinda, Viviane, ao nosso encontro de hoje. Muito Também, obrigada. também está aqui conosco hoje o doutor e professor André Wagner, que é CEO da empresa Eficiência Hospitalista. Ele é doutor em cardiologia, mestre em epidemiologia, atualmente é professor da Fundação Dom Cabral e do Hospital Einstein, membro fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar na gestão de 2017 a 2021. Também foi preceptor da residência de medicina interna do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Rio Grande do Sul, no período de 2008 a 2019, e foi também consultor médico do Hospital Sírio-Libanês no período de 2019 a 2020. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Sheila. Muito obrigado. Peguei tudo que eu precisava, peguei. Ainda tem aí Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. E o nosso último convidado, Marcos Bravo. Marcos Bravo é gerente de melhoria contínua no Hospital Sírio-Libanês, também professor associado na faculdade da mesma instituição, é docente da Fundação Dom Cabral, da pós-graduação de Gestão de Negócios na área da saúde e professor associado do Geneva Sustainability Center. É formado em Engenharia Industrial pela Universidade de Valparaíso, nosso colega é chileno, pós-graduado em Gestão de Operações pela Universidade no Chile, Black Belt em Lean Six Sigma e possui MBA em Gestão e Saúde pela USP. Seja muito bem-vindo, Marcos Bravo, ao nosso encontro. Muito obrigado, Sheila, aí, pelo convite e boa noite a todos e a todas. Então, vamos iniciar o nosso debate. O modelo da nossa apresentação, um modelo tranquilo, leve, em formato de talk show, que eu acho que assim a gente consegue discutir de uma forma mais dinâmica e objetiva, tá? Acho que o princípio aqui não é a gente dar aula sobre o assunto, e sim trazer experiências de cada um de vocês no dia a dia aí, diante da temática eficiência clínica na área da saúde. Bom, vou iniciar com uma pergunta para todos vocês, uma pergunta muito clara. Quando falamos em eficiência clínica, cada um de vocês traz um olhar diferenciado. A Viviane um pouco mais voltada para a metodologia ágil, o Marco mais voltado para o Lean Health, o André, com toda a sua expertise no que diz respeito à aplicabilidade do médico hospitalista, com gestão de leitos, gestão de alta, todos proporcionando aí a eficiência clínica no dia a dia de vocês. Se vocês pudessem resumir em uma frase, o que significa eficiência clínica na prática hospitalar, o que vocês diriam para os nossos ouvintes? Vamos começar por você, Marcos. Quer dizer, Marco. Acho que o médico consegue, o, o doutor André, ou você, Sheila, acho que consegue explicar muito melhor, mas já que passou a bola para mim, acho que tem alguns conceitos bem interessantes. Acho que eficiência clínica está muito relacionado com valor,
e hoje está todo mundo falando de valor em saúde. É um conceito que vem há uns 20 anos, mais ou menos, e ainda estamos lutando, né, sobre a implementação de escritórios de valor na saúde, mas acredito que a pertinência, né? Então, a fórmula de valor, para quem não conhece, de Porter, é basicamente o desfecho, e aí eficiência, desfecho clínico, ou seja, o resultado do paciente dividido pelo custo. Então, se for assim, bem seco na explicação e muito simples, mas não é nada simples, a eficiência seria ter um bom desfecho para um paciente ao menor custo possível para a instituição. Mas a gente bem sabe, né, que na saúde nada é simples, né? Temos talvez o último setor industrial em entrar no mundo da eficiência foi o setor da saúde. Se a gente olha o, transporte, indústria marítima e outras, né? Então a saúde sempre está um pouco atrás e ainda a saúde tem uma questão muito complexa que são os múltiples players que a gente tem, né? Então o próprio médico ele é um cliente, eu sou paciente, é um cliente, o fornecedor é um cliente. Então, por que a gente não consegue resolver? E não falo só do Brasil, né, doutora Sheila? Acho que é no mundo, né? Porque a saúde é tão complexa, é porque de fato não é uma indústria, né? E eu brinco com meus colegas engenheiros que estamos metidos, né, no setor da saúde, que a gente não pode tratar a saúde como outras indústrias, né? Porque a complexidade é totalmente diferente e porque estou falando de vidas, né? E acho que esse é o principal, né? E também, já que vou falar de Lean, se eu pudesse linkar a eficiência, aí falei de valor, né? Falei da complexidade da saúde, mas se pudesse trazer um conceito, né, de Lean relacionado com eficiência, seria um pilar do sistema, né? Que é o Just in Time, né? Que basicamente é, na indústria é a peça certa, o recurso certo na hora certa, né? E na saúde, o próprio IHI, que é uma das referências mundiais, que fala muito de eficiência, de qualidade do paciente, etc. Ele tem uns white paper muito interessantes e pega um pouco essa base do Lean, mas leva para a saúde, né? Como o paciente certo, com o cuidado certo, com os recursos certos, né? Então, de um engenheiro dando uma visão muito, né, voltada para a área clínica pura, né? Ou acredito que a eficiência clínica seria melhorar os resultados com a mínima quantidade ou com os recursos certos e a um custo, né? Custo eficiente para a instituição, né? Da minha visão, assim, bem simplória, seria nessa linha, mas talvez o próprio André, posso passar a bola aí já para o André dar uma visão um pouco mais, né, André, de toda a tua experiência aí, trazer essa visão bem interessante. Qual a sua percepção, André? Não, é muito parecida com a do Marco, né? Quando a gente fala em eficiência clínica, a gente está falando em eficiência assistencial, que é o core do hospital, né? Os hospitais, a gente está falando de hospital, mas essa saúde existe por causa do paciente, né? Seja na prevenção, seja numa questão de tratamento. Então, todo modelo envolve modelos assistenciais e ferramentas que gerem menor variabilidade do cuidado, variabilidade entre médicos, variabilidade entre hospitais, entre enfermarias, e no final das contas gere um desfecho mais pertinente, né? Importante, pertinência, com uma experiência do paciente adequada, dividido por um custo aceitável. Então, eu vou ter basicamente, dentro desse conceito, Sheila, a ideia de modelo assistencial e ferramentas. O Lean é uma delas, né? Óbvio que ele é uma cultura, mas ele tem várias ferramentas dentro do Lean que fazem com que a gente consiga ter um cuidado um pouco mais padronizado, um pouco mais planejado, previsível. Isso me gere uma eficiência clínica que gere um desfecho melhor, uma experiência melhor da gente como usuário do sistema a um custo adequado. Mais ou menos isso de forma muito rápida. A gente começa a desmistificar a ideia de que Lean Health, é, às vezes algumas pessoas entendem como minimizar custo, vamos cortar custos e enxugar recurso. Não é somente isso, né? O que a gente quer é realmente minimizar desperdícios, mas minimizar desperdícios entregando valor
na área da saúde, que é justamente essa equação muito bem colocada aqui pelo Marco e também pelo André, né? A entrega de qualidade, bons desfechos, uma boa experiência do paciente, com o denominador os custos, a balança equilibrada e não esquecendo de ter pertinência. Porque se a gente não tem pertinência, o valor passa a não ser entregue. Viviane Laporte, e a sua percepção diante do olhar da metodologia ágil? Sim, muito parecida, inclusive, com a do Marco, e principalmente porque eu gostei também da referência que ele trouxe do IHI, que eu costumo, inclusive, abordar um pouco desse aspecto, porque ele dialoga muito bem com o Lean e com o ágil. É um olhar muito de, como vocês falaram, né? Reduza não apenas os custos, mas reduza o desperdício, traga melhor experiência. Pense num olhar ali de experiência não somente do paciente, de pessoas, né? Então, aí, quando você traz o olhar para pessoas, você tem o profissional da saúde, que também tem uma série de necessidades ali naquele momento e que está empenhado, está buscando uma resolução, e ao mesmo tempo você tem a necessidade do paciente, dos familiares. Então, é um olhar centrado em pessoas, com bons resultados, o propósito é ter os melhores resultados, né? E aí, dentro disso, com esse tipo de engajamento, você acaba reduzindo custos, reduzindo desperdícios, né? Otimizando seus processos para que não fiquem, não se tenha o retrabalho, reinternação, a volta, né? Do que já deveria ter sido otimizado e resolvido, né? E com isso, não só a entrega do valor, mas a percepção pelo lado do paciente e dos familiares do que é esse valor, né? Então, você acaba alcançando também o reconhecimento, né? Em cima desse bom funcionamento, digamos, dessa grande e complexa máquina que é a saúde, né? Exatamente. Então, a gente já vai tendo a percepção que a eficiência não é somente sobre cortar custos, mas sobre entregar valor na área da saúde. No Lean Health, cada segundo importa, porque cada segundo é uma vida, é um desfecho favorável que a gente vai conquistar. Nós vamos abrir aqui o primeiro bloco mais focado com o assunto da melhoria contínua, portanto, Marco Bravo. Eu queria trazer aqui, a gente começou essa discussão falando a respeito que você esteve em Goiânia, né, participando de algumas ações em um hospital público. E a gente sabe que você é gerente de melhoria contínua num hospital privado, que também tem uma ação, uma contrapartida muito interessante, que é o projeto PROAD SUS. Traz para a Perfeito, perfeito. gente um pouquinho a respeito da sua vivência e experiência com a aplicabilidade do Lean Health em hospitais públicos ou hospitais filantrópicos, no que diz respeito principalmente do Lean nas emergências. Quais são as contribuições que o Lean pode trazer para essas instituições de uma forma mais abrangente? É bastante informação, mas eu vou tentar ser breve na resposta. Eu comecei com Lean no Chile, né, 2012, talvez, num hospital clínico, trabalhando muito com fluxos, né? Então, um ponto que queria trazer antes de te responder, Sheila, é talvez mudar um pouco do que a gente conhece sobre Lean, no sentido de o que eu vejo, pelo menos, né? E eu acho que o André até mencionou, é que o Lean eu enxergo ele mais como uma filosofia, né? Muitas ferramentas, Sheila, que eu vejo aí em alguns hospitais, elas de maneira isolada não resolvem, né? Não resolvem os problemas que a gente bem conhece da saúde. Então, pegar
sei lá, vamos supor aqui um Ishikawa da vida, que talvez seja uma ferramenta muito conhecida, um 5S, com certeza vai trazer alguns benefícios, mas isso não vai melhorar o desfecho, né? Ele pode trazer um gargalo, ele pode trazer uma problemática, ele vai trazer alguns insights, mas de fato, se você é um gestor e quer melhorar a sua eficiência, da tua organização, uma ferramenta ou algumas ferramentas, elas não resolvem, né? Então, e que talvez até um ponto que é criticado dos projetos PROAGE, né? Os projetos PROAGE é uma parceria público-privada, um benchmarking internacional, aliás, né? Um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS. Então, eu fiquei muito tempo trabalhando para a PROAGE, é uma isenção da cota patronal do INSS, né? Então tem alguns hospitais como Sírio, Einstein, HCor, BP, Moinhos, né? E agora a C Camargo também entrou, que são parte desse programa chamado PROAD, e que eles retribuem essa isenção da cota patronal em projetos para o SUS, né? Então por isso que eu comentei que visitei sua terra, Sheila, e conheci alguns hospitais, mas a grande questão, né, é que eu vejo muita vontade, muitas vezes, até dos gestores, mas não tem um caminho certo de como implementar melhorias, né? Então, e aí vem o Lean mais que como uma ferramenta, como um pensamento sistêmico, né? Então, eu falo dele ou como filosofia ou como um sistema de gestão. Então, eu participei de um livro da Santa Casa de Passos, que é um hospital filantrópico, que ele hoje, e aí o Daniel, que é o diretor, ele, desde muito tempo atrás, e nem foi pelo PROAGE, que ele já estava com essa visão do Lean, e ele já tinha, né, no almoxarifado, na farmácia, algumas práticas Lean, e eles têm um livro, né, dos cases que eles têm em todo hospital, né? Então, esse hospital, que fica no sul de Minas, perto de Ribeirão Preto, eles trabalham, né, 100% com Lean, e hoje a gente vê no Brasil, principalmente, que é algo que chegou para ficar e que não é moda, né? Mas a grande questão é como as organizações utilizam isso, né? Hoje já não estou mais na parte PROAD, continuo no Sírio, mas hoje vamos dizer que eu faço um Lean no próprio Sírio, né? Mas perceba que isso é muito amplo, né? Então, você aí falou de alguns eventos que vocês têm que falam de interoperabilidade, sustentabilidade, experiência do cliente, a base do Lean, da filosofia Lean, que os americanos falam de behaviors. Então, assim, Lean é sobre comportamentos, é sobre condutas, né? É que a gente entendeu mal aqui no Ocidente como ferramentas, mas a ferramenta por si só não resolve. O que a gente precisa é mudar o mindset das organizações. Então, não adianta eu ou uma área, vamos supor, de qualquer hospital, ter uma escritório do Lean, se na mentalidade dos executivos isso não agrega valor, não faz sentido. Então, é um ponto que eu trago muito nas minhas conversas, aulas, etc., é tentar criar uma sementinha, né, de melhorias, né? Lógico que todo mundo quer ver um resultado, né? Então, se você vai para qualquer lugar, quer ver um resultado primeiro para dar um engajamento, né? E a gente vê muito, né? O próprio Guilherme que está aqui, o André, a gente vê que você percebe no início, quando você chega como consultor desses projetos, uma parte das pessoas resistentes e uma parte das pessoas que aderem muito rápido, né? E essa parte da resistência é uma parte muito de gestão da mudança, né? É muito de como saber tratar aquele médico que acha, cara, uma metodologia, que eu vou fazer uma metodologia não faz a diferença. Então, saber abordar um perfil mais, quando a gente fala a matriz de stakeholders, né? Um perfil um pouco mais afastado, né? A gente tem que saber lidar com essas coisas, né? E não necessariamente é o médico resistente, às vezes é a enfermeira, às vezes é o próprio administrador da organização, né? Então, eu gosto de trazer essa visão um pouco mais ampla, né? E não apenas ferramental, vamos dizer, né? Porque ferramentas tem muitas, sim, tem muitas, e muitas que a gente nem conhece, que são utilizadas um pouco mais Brasil afora, né? Mas o principal é fazer essa mudança cultural. Então, assim, transformação organizacional, transformação cultural
são os principais pontos se a gente quer, de fato, trabalhar numa organização eficiente. Então, assim, a eficiência é o core, né? Nossa live aqui é sobre eficiência. Aí a Viviane traz Agile, eu trago Lean, e o André traz uma visão talvez um pouco mais ampla, né? Com o EGA, né? O Escritório de Gestão de Altas, e com uma visão aí de giro de leito, que é eficiência pura e dura, né? Então, realmente são modelos, né, ou abordagens diferentes. E só para fechar a sua pergunta, Sheila, acho que uma questão que é transversal na saúde é o desperdício, né? Desperdício é a palavra, assim, talvez que seja do que está no hype, né? Como o pessoal fala, não sei se estão familiarizados com o hype, né? Mas tá na moda, né? Então, desperdício, e desperdício é muito amplo, né? Então, assim, se a gente olha a literatura em inglês, que fala do waste, né? Então, waste pode ser da parte da sustentabilidade, né? Então, eu tenho, os últimos anos, abordado muito da parte da sustentabilidade, porque eu percebi o quê? Remédios vencidos, falta de uma boa gestão de estoques, nem falar da parte da alimentação, que é jogada fora em todos os hospitais do Brasil, né? Então, essa visão, aí vem a filosofia, essa visão do Lean voltada a desperdício é transversal. Então, assim, hoje aqui dentro do Sírio, eu faço algumas iniciativas voltadas para a sustentabilidade, porque o desperdício está na cadeia. Então, o médico que troca materiais, que usa materiais que não era para utilizar, o pessoal da farmácia que não faz uma boa gestão de materiais off-label, materiais de alto custo, materiais ou remédios de alto custo, tudo isso a gente consegue fazer uma boa gestão, né? Também, quando a gente fala de Lean, também fala de fluxos, né? Então, dentro do hospital, a gente trabalha muito com a jornada do paciente, com o CX, né? Que é o Customer Experience, porque a gente consegue ajudar na parte do design das jornadas dos pacientes, né? Então, percebam como é, é muito amplo, né? Poderia dar vários exemplos, né? Mas acho que é muito transversal o que a gente consegue fazer com esse olhar e com essa filosofia que está focada em eliminar ou reduzir desperdícios e agregar valor desde a visão, desde a ótica do paciente, né? A importância de conhecer os processos, né? Entender quais são os gargalos deste processo, desse fluxo dos processos, e entender aonde que está a dor do desperdício, para que cada ferramenta Lean seja utilizada de forma mais específica e efetiva. André, você quer se posicionar? Não, não, só complementar, trazer uma questão. Estou vendo que tem diretores aqui. Então, eh, eu na minha empresa, Marco, eu tenho engenheiros na empresa há pelo menos 10 anos. Então, o nosso coordenador de projetos, o Ramon, está aqui também assistindo. Então, é, eu acho que não deveria ser, mas já é uma inovação termos engenheiros que saibam Lean, né? Lean Healthcare, esse é um ponto importante, né? Dentro do sistema de saúde. Por isso, já tendo isso, qual que é a dificuldade desse processo? É você ter, Sheila, engenheiros que pensem como saúde. Então, se eu consigo criar esse binômio, né? Médico, engenheiro, médico, enfermeiro, engenheiro, como a gente conseguiu criar no Sírio, e aí o Lean foi para os outros hospitais, mas nasce no Sírio, você tem um produto que é fantástico. Então, é interessante o que o Marco trouxe, que a saúde realmente está parada, né? Porque a gente está falando de engenheiro trabalhando em saúde como inovação, mostrar de forma muito clara que a saúde é muito conservadora. Então, mas só para trazer para os diretores que aqui estão na tela, que vale a pena muito esse investimento. Óbvio que escolham bem o perfil, tem que ser um engenheiro comunicativo, o Marco é um excelente exemplo. Tem que ser um engenheiro que consiga se customizar para a realidade local, que não é uma fábrica de pregos nem de carros, muito menos de carros japoneses. Então, é óbvio que tem a variabilidade e tem o fator médico. Mas os resultados são muito legais, é impressionante o impacto que o projeto Lean nas emergências tem, nas emergências públicas, né, sejam filantrópicas ou não. Se você for pensar no recurso que é investido, né, uma visita quinzenal, bababá, tal, para o resultado, se diminuir 30%, 40% o tempo de internação, superlotação das emergências, é espetacular. Então, só para fechar, não vou nem entrar no tema eficiência, mas acho que vale a pena, como a gente tem engenheiros, trazer esse ponto. Viviane?
Sim. O que eu gostaria de aproveitar e complementar são dois pontos. O primeiro é que este mesmo olhar se repete para a questão do ágil, né? Aí a diferença, quando você vai falar do ágil e do Lean, são alguns dos valores, alguns aspectos de framework e algumas abordagens. Mas é a mesma proposta, né? Você tem que repensar a organização de uma maneira mais clean, né? De uma maneira mais resolutiva. E isso tudo vem aí de outras áreas e outras abordagens, né? E eu gostei, né, da pontuação agora que foi feita a respeito dessa questão de é um ambiente complexo, é um contexto complexo. Sim, não é uma fábrica de carros, porém já existem outros ambientes complexos que já abraçam o Lean, que já abraçam o ágil, que já abraçam outras abordagens, né? Por exemplo, um outro ambiente complexo, né? Aí, complexidade, eu trago o conceito da complexidade vindo lá da engenharia cognitiva, análise cognitiva, que você começa a pensar na questão de perda de vidas humanas, né? E impacto ambiental, social, né? Então, o que você tem hoje de outras áreas? Porque a gente muitas das vezes fala, a gente ouve essa comparação, né? Isso não é uma fábrica. Não, ela não é, mas existem outros ambientes, como por exemplo, o setor de aéreo, setor aéreo, se houver um pequeno erro, não é uma vida que vai perder, né? Vão ser quantas, né? Pelo menos quem está ali embarcado e ainda provavelmente quem, né, foi afetado por isso, junto. Então, assim, tem setor aéreo, tem o setor também de exploração, por exemplo, de petróleo, que já é um pouco mais a questão da indústria, mas se uma plataforma de petróleo tiver problema e ela vier explodir, são inúmeras vidas que se perdem. Então, esses são eu queria contextualizar essa questão do que é complexo, né? Não é apenas a saúde ela é mais palpável porque ela está mais próxima da gente. Todo mundo em algum momento já passou por um hospital, né? Então, assim, é interessante, é importante a gente saber que outras áreas complexas também já abraçaram esses temas, né? Então, por que não estar aberto a pensar e a... Eu acho que tem algum microfone aberto interferindo aqui na nossa fala, por favor. André, vamos agora falar um pouquinho da eficiência clínica no âmbito de gestão de leitos, tá? Gestão de leitos e gestão de alta. O André, ele tem muita expertise no assunto e vamos pensar o seguinte: um hospital com 300 leitos, que reduz o tempo médio de permanência em um dia, ele abre a oportunidade e libera 49 leitos novos. Como que isso acontece na prática? Como estruturar essa dinâmica para que realmente tenhamos agilidade no giro de leito e altas bem programadas? Essa pergunta é bem complexa, Sheila. Eu acho que acho que o primeiro ponto importante é a gente saber que diminuir tempo de internação, diminuir reinternação, aumentar altas no final de semana, são propostas extremamente complexas. Esse é o primeiro ponto. Então, não vai ser mágico, não vai ser trocando os CPFs dos médicos, CRMs, que a gente vai conseguir isso. Para abordagens muito complexas, você precisa de intervenções muito complexas. Então, não é uma base. Se alguém prometer para vocês que fazendo uma intervenção simples vai conseguir diminuir o tempo de internação, não é verdade.
Se a gente for olhar o próprio projeto do Círio, ele também tem Lean, Marco, mas ele tem diversas outras ferramentas, filosofias e mudança de cultura que fazem com que dê certo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto super importante para a gente entender, assim, não simplifiquem a dificuldade que é de forma sustentada diminuir o tempo de internação. Isso é importante. Para isso, eu vou pegar a fala do Marco, eu concordo inteiramente com ele, você precisa mudar a cultura. Para você mudar a cultura, você tem que educar. Então, esse é um primeiro ponto importante. Não vai funcionar top-down. Não vai ser o CEO vai mandar, tá? Cada vez mais tem uma geração que não tolera isso. Então, cada vez eu vou ficar 15. E esse é o problema, a gente está vendo um turnover de hospitais absurdo. E eu, na minha empresa eu tenho 30 pessoas, Sheila. Eu fico super preocupado quando tem um turnover de alguém. E você imagina um hospital que daqui a pouco perde 10% dos seus enfermeiros, médicos, enfim, técnicos. Não tem como funcionar. E essa é a realidade de todos, públicos e privados. Acho que é importante. Independente do salário. Acho que esse é outro ponto importante. Então, o que que a gente faz, Sheila? A gente primeiro olha toda a jornada do paciente, sempre. Então, eu preciso ter uma gestão de leitos, a gente até está mudando o nome, assim, gestão de acesso. Os hospitais têm que ter inteligência para escolher o paciente, colocar no local certo, no tempo certo. Não é simples. Com complexo regulador ou não, acho que é importante. Com operador ou não, não vejo diferença nenhuma, Sheila, no mundo privado e público. Acho que é importante trazer isso para vocês. A gente tem uma experiência de cerca de 70 instituições. Uma boa parte pública, uma boa parte cooperativa, uma boa parte privada e uma grande parte, né, de filantrópicos, Santas Casas e hospitais públicos. O método é o mesmo, os resultados são o mesmo. Quando a gente mostra os slides para a diretoria, mais ou menos o resultado que o Marco teve no projeto do Ciro, a gente tem nos projetos nossos. A gente diminui, em média, 1/3 o tempo de internação de forma muito sustentada. E aí os diretores, a gente apresenta isso, o diretor, agora com cabelo branco já respeitam mais, né, Sheila? Mas eu tenho empresa desde 2009, eu dizia até 2015, 17, quando a empresa cresceu mesmo, 18, 19, parecia que eu era mentiroso. Eu digo, não, eu sou médico, tenho mestrado, tenho doutorado, tenho formação no exterior, eu não estou mentindo, eu não preciso disso para mentir. Mas eles não acreditam como se fosse possível que no seu hospital diminuísse 1/3 o tempo de internação. É possível, porque a gente tem muito desperdício. O mato é muito alto, Marco. Mas, nossa, na saúde, essa é a parte boa. Os engenheiros que se dão bem, eles olham aquilo e dizem, nossa, tem oportunidade. Não tem muita oportunidade na Toyota, né, Sheila? Você não vai melhorar muito o processo. No hospital, na operadora, é gigante a oportunidade. Então, acho que é importante esse processo. Então, lá desde o início, né? De a gente ter um núcleo de regulação, né? Com uma gestão de acesso. E é legal porque dentro da empresa a gente tem o nosso gerente, é o Vinícius Sabedotti, que foi quem escreveu o manual do NIR. Se vocês olharem o manual do NIR de 2017, que é o manual do Ministério da Saúde, né? E que é muito legal o manual, ele tem governança clínica, ele tem inteligência. O NIR não pode estar fechado numa sala. Se os NIRs de vocês não conhecem os leitos, não interagem com as equipes médicas, não trabalham na melhora da taxa de ocupação, talvez não seja nem um recurso útil. Seja um recurso, seja desperdício, é mais custo que vocês estão tendo. Se vocês não tiverem a decisão, né, a decisão não pode ser variável. Cada dia, Marco, eu tenho uma decisão do médico do pronto-socorro para saber quem interna para quem. Não vai dar certo, gente. Cada vez mais os médicos do pronto-socorro são menos preparados. Ninguém quer ficar no pronto-socorro. Então, cada vez mais, infelizmente, né, eu acho que esse é o ponto importante, a gente tem recém-formados no pronto-socorro. Esse cara não tem a capacidade técnica de saber se aquela dor abdominal é para um cirurgião ou é para um clínico. E aí você interna errado. Se você internar errado ou no tempo errado, Sheila, você vai ter prejuízo de forma muito clara, inclusive morte. Então, esse é o ponto lá do início. Depois, o paciente interna de forma correta. E aí eu preciso trabalhar desde o primeiro dia de internação todo o processo de deshospitalização, de transição de cuidado, de coordenação de cuidado e, obviamente, plano terapêutico. Isso não funciona. Eu que sou médico, eu e o Guilherme, não, e você também provavelmente, não aprendeu na faculdade o que é plano terapêutico, o que é comunicação efetiva, o que é Lean Healthcare, o que é liderança. A faculdade, a residência, olha, eu fiz 2 residências, não me prepararam nada, fiz mestrado, fiz doutorado, nada para o mundo real. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma necessidade do médico, de fato, ser um protagonista, mas o médico cada vez mais é um técnico. Ele opera no bloco. Ele cada vez opera no bloco cada vez mais o olho esquerdo, o direito ele não opera.
Então, cada vez mais, ele, em vez de ter um olhar sistêmico, é isso que a gente está falando, de jornada, de saúde populacional, ele cada vez é mais focado, e assim as escolas de medicina estão preparando os médicos. Então, cada vez mais, se eu não educar esses profissionais em modelos de medicina hospitalar, né, como a gente trouxe a medicina hospitalar, vamos falar os anos aqui, o Marco já disse o tempo dele, eu sou mais velho, enfim. Desde 2005 a gente trouxe a medicina hospitalar para cá, Sheila. A gente fundou a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar em 2007. Então, assim, já tem uma jornada. Mas, de forma muito clara, se você pergunta lá no final, por que que a gente não avança, né? Porque o sistema de saúde é muito conservador. Porque os diretores de hospitais são muito conservadores. Os provedores são muito conservadores. As Unimed são muito conservadoras. E aí isso que a gente está falando é inovador. Ainda é inovador, né? Eu faço isso há 15 anos, mas ainda é inovador. E aí a gente vai ter desde modelos como medicina hospitalar, que eu vou melhorar toda a minha eficiência clínica, acabamos de falar sobre isso, Sheila, de toda a minha enfermaria, e não me importa mais se eu tenho o médico Guilherme ou se eu tenho médica Sheila, os dois são infectos, mas cada um tem um desempenho, eles vão ter desempenhos parecidos. E até chegar no escritório de gestão de alta, que eu estou botando aqui no chat o primeiro livro de escritório de gestão de alta, que para quem não conhece, super normal, é super inovador. A gente trouxe uma experiência, eu trouxe uma experiência na Mayo Clinic, que foi melhor, está sendo o melhor hospital do mundo nos últimos 7 anos, e que se chamava Discharge Office, então assim, não foi que eu criei, eu customizei para o Brasil, e a gente começou a implementar 10 anos depois. Eu fui em 2008 para a Mayo Clinic, eu implementei em 2017. Em 2017 a gente implementa no maior grupo de hospitais da região sul do Brasil, que chama Grupo Hospitalar Conceição. E aí a gente diminui junto com o Lean lá com o Elfani, Marco. Então, meio junto, né? Se a gente for olhar, tem muito Lean no tudo que a gente está falando. Porque Lean é uma filosofia, de novo, não é uma ferramenta A e B. Ela está inserida na medicina hospitalar, ela está inserida no escritório de gestão de alta. É minha formação, né, de Lean. Então, aí você consegue, Sheila, trabalhar toda a jornada do paciente. Aí eu estava dizendo, então, diminuiu 21% o tempo de internação no hospital, Sheila, de 850 leitos, não é 300. Não está nem na tabela que você leu do Advisory Board, não tem 850. Ele vai até 800. É como se eu tivesse construído em Porto Alegre um novo hospital, gente, de cerca aí de 200 leitos, para vocês imaginarem o que eu estou falando. Um hospital de 200 leitos sem gastar um centavo. E aí, quando eu estou indo viajando muito, Sheila, e quando eu vejo hospitais construindo leitos, ou novos hospitais, que está sendo uma coisa comum, me dá uma preocupação, para não dizer algo menor, diferente, porque está sendo gravado aqui. Porque a primeira coisa, antes de você construir leito, é saber se você está sendo eficiente nos leitos que você já tem. É evidente, né? Não leva a sua ineficiência para mais leitos. O rombo financeiro é absurdo, é insustentável. Então, a lei hospital grande é muito difícil de gerir. Então, a partir daí, o escritório está preocupado desde o plano terapêutico, lá do primeiro dia de internação, até a transição de cuidado desse paciente para fora. Porque não adianta o hospital dar alta para o paciente e ele reinternar 7 dias depois. Então, a gente começou a se dar conta, Marco, que a atenção primária não vai fazer isso, gente. É importante. E a cooperativa não vai fazer isso, e a própria hospital, a saúde suplementar não vai. Então, de forma muito clara, quem é que tem tecnologia, inteligência, dados? O hospital, gente. O hospital tem que começar a se envolver com os pacientes no pós-alta. E aí o escritório de gestão de alta começou a seguir esses pacientes, Sheila, no pós-alta, em até 30 dias pós-alta. E o que que a gente viu? Uma enorme diminuição de reinternação em 30 dias. Então, em resumo, assim, trazendo para vocês, envolve muita educação, envolve muitas ferramentas, envolve ensinar a trabalhar em equipe, porque as pessoas não sabem trabalhar em equipe. As pessoas são boas, mas elas não sabem. Envolve muita padronização de comunicação efetiva, várias e várias ferramentas. O IHI está inserido dentro do escritório, como está da medicina hospitalar, né? É tudo mais ou menos a mesma coisa que a gente está falando, né? E envolve muito uma formação, Sheila, que é na nossa empresa de 1 ano. Você não muda a cultura em um fim de semana. Um workshop de um final de semana não muda a cultura. Mas o que eu estou trazendo para vocês de forma muito positiva, aí de novo, experiência aí de 69 instituições, é que a gente muda a cultura e tem projetos que a gente implementou em 2009, Sheila. Não está no projeto desde 2011. E se você vai lá no interior, numa Santa Casa, continua funcionando bem ou melhor do que quando a gente saiu. Então, é sustentável, mas envolve muito método,
muito processo, né? Eu preciso disso, muitas ferramentas, muita persistência e muita capacidade técnica de educação. Marco? Não, acho que o André foi bem específico aí e bem certeiro no que ele comentou e trouxe um ponto que eu queria reforçar. É a parte educacional, né? Então, o turnover da saúde, ele é muito grande, né? Acho que quem passa por vários hospitais percebe, assim, que a rotatividade é violenta mesmo, né? E os hospitais investem em profissionais da saúde, falando do público, e essa pessoa muito boa, capacitada, ela depois vai para o mercado, né? Para as grandes redes, a gente está vendo aqueles movimentos que estão acontecendo no Brasil, a verticalização de grandes grupos, né? Então esse turnover é muito grande. Então, assim, a parte educacional é igual de importante, né, que uma iniciativa de transformação organizacional. Então, a gente fala da mudança cultural, né, do engajamento da liderança, mas se a gente não faz esse desdobramento de treinamentos, isso aí é algo que vai ser implementado e não vai ter uma sustentabilidade, não vai ter uma perenidade, né? Então, perceba quão importante é que a organização possa, de fato, fazer investimentos educacionais, né? No modelo que a gente criou internamente, no Sírio, a gente tem um pilar específico de capacitação e treinamento, né? Então, a gente treina e de maneira aberta todos os colaboradores que têm interesse, né? Lógico que a gente incentiva, tem uma premiação no final, faz alguns projetos para a disseminação da cultura. Então, percebam o quão importante é não só ter liderança engajada, né? Os líderes têm que comprar ideia, não só fazer iniciativas que, de fato, a gente consiga ter mudanças organizacionais importantes, mas, como foi bem dito, isso não é de um dia para outro, né? Então, precisa de muito, né? De muito trabalho, de muito esse approach aí com as equipes, né? E o terceiro, a parte educacional. Esse é fundamental, pessoal. Assim, se para os líderes que querem gerar uma mudança cultural, organizacional, o investimento educacional é a base, né? Então, é lógico que é importante ter pessoas que conheçam os métodos, metodologias, ferramentas, ter essa visão, mas se você deixa um conhecimento aqui e não investe e fazer continuamente, né? Por isso que muitos hospitais têm essa parte de treinamento ou educação continuada, né? Porque isso vai fazer que de fato você mude o patamar, né? Quando você pega os hospitais Zona 2, Zona 3, e Zona 1, os que vão se acreditando, eles criam células educacionais, né? Não apenas para passar os conteúdos que a ONU avalia, mas sim também para que essa informação ela fique, independente do turnover, da rotatividade de profissionais da saúde, né? Então, isso realmente é um ponto que não é necessariamente bem falado, né? Querendo ou não, isso também é parte da filosofia do Lean, né? Tem um conceito que chama Kata, que é como os engenheiros, os chefes, né, gerentes da Toyota passam esse conhecimento para as gerações mais novas, né? Através de muito treinamento em loco, né? Então, essa parte é fundamental, né? E isso eu queria só complementar aí o André trouxe aí. Acho que tem duas mãos levantadas aí O também. André trouxe uma coisa muito interessante, né? A importância do pós-alta, porque é toda uma jornada. A jornada vai desde a admissão, a internação, alta e pós-alta. E entender quais são os gargalos diante desse processo. E o mais importante, a interação entre as equipes, o engajamento das lideranças, a educação, como vocês já colocaram muito bem aqui, a comunicação, né, de forma transversal em toda a jornada. E eu comento muito que a gente falou do plano terapêutico, né? A importância de se ter um plano terapêutico, mas eu trago aqui também a importância de se ter um plano de alta. O momento certo de estabelecer o plano de alta já é na admissão do paciente, e não no pós-alta, próximo da alta, porque isso é um critério que retarda muito a alta do paciente. E assim aumenta-se o tempo de
permanência desse paciente. E o giro de leito fica realmente bem comprometido e complicado. Gabriel, você quer colocar? Viviane levantou a mão anteriormente, posso passar a vez para ela. Queria fazer uma pergunta. Desculpa, Viviane. Pode Imagina. contribuir. Muito obrigada. Então, eu gostaria de retomar aqui um ponto e ainda acrescentar uma pimentinha nisso, né? A gente tem, vocês falaram e reforçaram muito bem aqui a respeito dessa questão do turnover e a importância de trazer uma pegada de educação continuada, né? Mas eu diria que ir além dessa educação continuada e trazer um olhar um pouco mais de gestão do conhecimento, né? Em muitos dos. A gente tem hoje inúmeros tipos de processos, inúmeras metodologias, tecnologias, mas se esqueceu em algum momento, né, esse olhar da gestão do conhecimento de uma forma efetiva. E em algumas, né, metodologias, inclusive no próprio Ágil e no Lean também, tem um pouco disso, né? Mas no momento em que se coloca, em que se traz para as organizações, porque o que seria a diferença? É ir além só daquele treinamento, né? É trazer para o dia a dia, trazer aquele reforço do conteúdo, trazer para a troca de experiências entre profissionais, né? E aí depende também de se trabalhar com a questão colaborativa, né? E nesse meio, a gente tem hoje a chegada ainda da IA, né? E muitas das vezes, né, hoje é um grande hype, e você tem a IA como sendo a possível futura salvadora do mundo, mas se esquece que a IA se alimenta do conhecimento, ela se alimenta do que você já tem registrado, vai treiná-la e vai levar para que ela um dia seja capaz de solucionar aquelas questões que já foram previstas. Então, para isso, né, você precisa ter todo um trabalho anterior de disseminação desse conhecimento, registro desse conhecimento, para que se traga isso de uma maneira forte, né? Só que hoje a gente tem toda essa complexidade que a gente já falou aqui, e ao mesmo tempo as organizações dizendo, não, eu já estou olhando para poder trazer uma IA, né? Sem antes fazer o trabalho de casa de realmente aplanar o terreno, né? E colocar a ordem nessa casa para, a partir daí, se ter condições e dados limpos para se treinar a IA e aumentar essa efetividade. Precisamos desmistificar a ideia de que quando a gente fala de metodologia ágil, a gente está falando de tecnologia, né? E não necessariamente. A gente está falando de estratégias que vão ser, e ferramentas que vão ser implementadas no nosso dia a dia de trabalho para otimização de fluxos, processos e gerar eficiência, Exatamente. eficiência clínica. Gabriel, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu queria conectar aqui um pouco da fala do Marco com o André. Marco começou falando muito sobre gestão, de mudança, transformação cultural para alcançar os resultados. E o André trouxe depois a questão de problemas complexos com abordagens complexas e não simplificadas. Partindo do pressuposto que os projetos eles têm curta duração, eu queria entender com vocês o que na prática vocês implementam ou fazem para conseguir implantar essa mudança cultural e fazer com que o trabalho se perpetue depois que vocês saíram da instituição. Posso começar, André? Claro. Boa, Gabriel. Acho que sim, tem vários pontos, né? Quando a gente fala de projeto, né? Vamos supor, você está implementando um projeto de eficiência, né? Afinal, esse é o assunto nosso aqui. Aí você vai ter indicadores assistenciais que podem ser acompanhados, né? Tem indicadores como o NPS, né? Que é da jornada do paciente, da experiência do paciente, pode ter número de ouvidorias, né?
Também temos indicadores de processo, né? Então, quando a Sheila, a André fala de melhorar giro de leito, reduzir tempo de espera, reduzir tempo de permanência, eh, enfim, N indicadores. E aí também tem, na minha visão, né, indicadores financeiros, que até agora a gente não tocou a parte que mais, para todo gestor, indicadores financeiros é o dia a dia. Tipo, o indicador, o gestor abre o dia, o seu notebook, já abre o seu DRE, já abre o seu forecast, já abre como está o andamento das despesas do mês, né? Mas até agora, são poucas as referências que eu tenho de projetos de melhoria no faturamento SUS. Eu fiz alguns cursos tempo atrás, mas não é algo que se olha tanto. A gente está olhando muito à ponta. Ah, vamos melhorar a produtividade do centro cirúrgico, vamos reduzir os tempos do pronto-socorro, vamos melhorar o processo de alta, que é o que a gente está discutindo. Mas também, nesse fórum, acho que cabe, é bem pertinente, tratar a questão financeira. Independente de ser SUS filantrópico ou suplementar, né, a questão financeira é crítica, né? E aí tem pouca iniciativa com OPMs, que falam no SUS, né, ou PME, que fala mais no suplementar, poucas iniciativas falando da eficiência da gestão de estoques nas farmácias, para tratar materiais de alto custo, ferramentas de alto custo, né? Ou bons contratos com fornecedores. A gente não faz muito, né, trabalho eficiente para escolher bons fornecedores custo eficientes. Então, aí, Gabriel, a boa resposta de consultor é depende, né? Porque se você vai tratar um projeto financeiro, você vai olhar algum indicador financeiro que teu chefe está pedindo, né? Então, assim, eu vou olhar glosa, que hoje todo mundo fala, eu vou olhar o saldo do pré-faturamento, eu vou olhar os itens, inserção ou eliminação de itens da auditoria, eu vou olhar a parte da cobrança, saldo de cobrança, prazos de faturamento. Então, assim, tem alguns indicadores que a gente já sabe que pode ir atacando através de uma boa gestão. De maneira geral, vou tentar responder para você. A gente, depois de uma jornada em qualquer hospital, seja suplementar ou particular, independente das ferramentas, você chega a ações. E essas ações que você chega como ações, eu falo ações matadoras, né? Então, tem ações que você talvez não vai virar o jogo, não vai virar o ponteiro, mas vai trazer alguma diferença no dia a dia. Ou vai melhorar, tipo, o pessoal que a gente tem citado do Lean nas emergências. Pô, corredor cheio, corredor vazio. A fila, tem fila, não tem fila. Em alguns hospitais você faz isso em 3, 4 meses. Em outro vai demorar um ano. Às vezes o problema é muito simples, às vezes é muito complexo. Mas se você olhar assistência, algumas mudanças podem acontecer em 3, 4 meses. Mas quando você chega nesse plano norteador, nesse plano diretor de ações, você prioriza. E aí tem várias matrizes de priorização, né? Tem a GUT, esforço-impacto, custo-benefício. Cara, deve ter umas 10 matrizes de priorização. Independente do que você está querendo pegar, você pega uma delas e tenta atacar aquelas que você vai implementar num prazo de 3 meses, né? Que já é rápido e que talvez não vai virar o ponteiro financeiro, se for o caso, mas sim vai gerar já uma mudança, né? Já você vai perceber que tem um indicador que tem uma tendência de queda, ou se for enquanto maior, melhor, vai ter uma tendência de melhora, de aumento, né? Então, acho que aí vai ser bem nesse sentido, o que eu pelo menos faço, assim, tá? Não, eu acho que Tem uma a... pergunta aqui interessante, na realidade é uma afirmação. A família aceitará a alta do paciente, pois tem família muito resistente em aceitar a alta, querendo que o paciente permaneça internado. Temos que trabalhar muito a família também na questão da literácia, da educação da família e do paciente, no que diz respeito à alta. Por que que eu trouxe essa pergunta? Porque é muito interessante quando a gente vai avaliar quais são as maiores dificuldades para a alta, os maiores gargalos na hora da alta. E a gente sabe que um percentual bem elevado, aí em torno de acima de 25%, são as questões sociais do paciente, né? Principalmente no SUS. No SUS. E a família está preparada para receber o paciente?
Então, por isso, quando eu falo o plano de alta, ele tem que começar desde a admissão do paciente, porque a equipe multidisciplinar ela já tem que estar integrada, cada um com sua ação, para não impactar no final da alta do paciente, para que essa deshospitalização seja feita com mais agilidade, né? Não é verdade, André? Isso não é um fator impactante? Não, bem legal. Eu até vou responder as duas para já pegar a pergunta do Gabriel. Acho que o primeiro ponto importante, Gabriel, os nossos projetos não são curto prazo, tá? E por isso que a gente não acredita, e aí é uma coisa minha, André, em consultoria. Não sei, não quero desmerecer ninguém, mas do ponto de vista prático, para esses hospitais filantrópicos, SUS, enfim, eles precisam tanta ajuda e tem tão pouco recurso humano e estão sempre apagando incêndio que não adianta vir um consultor e dar opinião. Você tem que implementar. Então, esse é um ponto, uma lógica que a gente faz. Nossos projetos são de 2 anos, tá, Gabriel? Então, nesse projeto, eu gostei muito da fala do Alexandre. O Alexandre me ajudou aqui. E tudo a ver com o que eu ia falar. Nesse projeto, enfim, você forma diversas lideranças que vão desde o do técnico de enfermagem, né, beira-leito, vai desde a higienização ao diretor-geral do hospital. Então, toda essa cadeia, né? E é muito comum a gente também influenciar a operadora. O hospital tem um contrato grande com a Unimed. Vamos conversar com a Unimed, vamos tentar mostrar essa filosofia, vamos fazer isso. O segundo ponto, super importante, e que isso envolve capacitação e mudança de cultura. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é o que o Marco trouxe, né? Que você precisa ter indicadores e a gente tem cada vez mais, Marco, indicadores financeiros. E aí é uma fragilidade da maior parte dos hospitais que a gente conhece, de alta excelência, Marco, ou não, acho que esse é o ponto importante, eles não conseguem medir o custo da jornada, o custo de um evento adverso evitado, o custo de uma reinternação evitada, o custo de fato nós não estamos falando de luz, nós não estamos falando de eletricidade, de lixo, de estacionamento. Nós estamos falando de saúde. O custo de eu conseguir desenhar um protocolo que, em vez de usar um antibiótico de R$ 1.000 por dia, eu vou usar um de 100 e com a mesma eficiência, e aí para os infectos aqui da mesa, com muito menos espectro, que vai gerar muito menos resistência. Quanto é que custa isso? Né? Então, esse ponto é importante, a gente acaba medindo. Hoje, Marco, a gente trouxe para dentro da empresa e mede. E o impacto só para vocês terem uma ideia, em média, de 13,6% de todo o custo assistencial. Então, é um impacto absurdo que paga tudo e mais um pouco. Aí, Gabriel, quando você vê o financeiro lá, né? Olha e diz, opa, tá me dando, tô diminuindo meu custo e muitas vezes aumentando o faturamento, você consegue, de fato, ele entrar no planejamento estratégico. No momento que vira planejamento estratégico, pegando a fala de novo do Alexandre, e você gera multiplicadores com ferramentas muito sólidas e práticas, você tem perenidade. E é bem legal, porque essa é a vantagem de ter empresa desde 2009, né? Que eu falo uma experiência aí de mais de 15 anos. Eu acho que esse é o ponto. O outro ponto que a Sheila trouxe, eu vou trazer um caso que eu acho que o Marco não conhece, tá? Nós estava junto, mas eu acho que o Marco não conhece. Que foi um convite que eu recebi do PROAD para falar, estavam querendo implementar, Marco, lá no início, Lean nos hospitais federais do Rio de Janeiro. O Marco conhece bem os projetos. E aí me chamaram lá para era um evento, tal, tava lá o superintendente, tava toda a alta cúpula, enfim. E aí foi apresentar o case do Conceição, que é um hospital federal e trouxe a ideia que disse: olha, gente, essa fala de que a família não aceita alta, que a família não leva, que a família é resistente, eu vou mostrar em dados, gente. Eu tenho uma formação em epidemiologia, vamos ver dados no hospital parecido com o de vocês. E o que a gente fez no Grupo Hospitalar Conceição, Sheila? Que é o local que atende os pacientes mais carentes do Rio Grande do Sul inteiro, para vocês imaginarem os hospitais de vocês aí, tá? A gente tinha 22 moradores no Grupo Hospitalar Conceição, 22 moradores pacientes com mais de 90 dias, esse é o conceito de morador, mas na verdade que tinham anos morando, tinha um paciente há 5 anos morando. E quando a gente finalizou, quando eu saí do Conceição, tinham 11. Quando a última informação que eu tinha do ano passado, que tinham 5, gente. 5 moradores. Por que eu estou trazendo isso? Porque a família
não leva o paciente quando ela não é educada desde o início da função da família, da responsabilidade da família. Quando o escritório de gestão de alta alinha com o médico assistente lá no início, você tem preditores, é muito fácil, gente, de você identificar quem são esses pacientes que não vão embora. E aí você trabalha no primeiro dia de internação com essa família, com esse paciente e tal. Eu estou trazendo o cenário tanto de operadora como de hospital, tá? De SUS. O nosso retorno é muito parecido. Eu trouxe isso, Marco, nessa reunião. Nossa, fui crucificado lá, enfim. E aí depois descobri, um ano e meio depois, que um dos hospitais federais implementou uma metodologia parecida com o escritório de gestão de alta e que só tinha morador, e praticamente não tinha nenhum morador, tinha um morador. Então, só para trazer para Perfeito. você, eu nem conhecia o hospital, eu fiquei sabendo pelo diretor do hospital e disse: Olha, a gente implementou e deu certo, André. Deu no Rio certo. Eu digo, então, se deu no Rio, vai dar em qualquer lugar. Então, acho que é importante vocês terem essa visão. Então, o que que eu estou trazendo para vocês, gente, é que se tem esse problema é porque vocês não têm método, porque não têm ferramentas de comunicação, de responsabilização da família, de transição de cuidado, né, Sheila? Não, a família está desesperada. Quais são as instrumentos que você tem? O hospital se responsabilizar por linkar com uma instituição de longa permanência, por responsabilizar a Secretaria Municipal de Saúde, é responsabilidade dela ou da assistente social, da Secretaria de Assistência Social, você criar o mundo, né? Conversar com esse, para de fato pouquíssimos pacientes não irem embora quando deveriam ir. Então, a nossa experiência, gente, com muitos hospitais do SUS e de operadoras é que existem muito poucos pacientes, Sheila, que a pendência principal para alta é social. O nosso número, já trazendo o número de escritórios de gestão de alta, o nosso número varia de 4 a 6% de todas as pendências para alta. Então, a maior parte do motivo que os pacientes não vão embora não são externos, gente, são internos. O problema principal é um excesso de interconsultas no hospital privado. Você tem 5 especialistas vendo o mesmo paciente, um excesso de exames, uma falta de comunicação entre o time, eventos adversos grandes, a infecção principal delas aqui, né, Guilherme, que faz com que o paciente não vá embora e aumente sua mortalidade, evidentemente o custo, né? E assim vai. Exames, a morosidade, resultado de exames. E aí nós estamos falando de horas ou dias em SUS, gente, dias. Eu estava no hospital, para vocês terem uma ideia, grande porte, gente, oncológico, que a gente tem radiologia intervencionista uma vez por mês. Então, é para vocês entenderem um pouquinho, não é social, precisa de uma biópsia por radiointervenção num paciente grave. Então, só para trazer um pouquinho a expectativa, a gente sempre acha que o problema é a grama, é externo, sempre. Ah, o problema é social, problema é a secretaria que não leva o paciente, problema é o oxigênio domiciliar, é falta de transporte, e a gente não olha para o nosso umbigo. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente descobre que a gente consegue melhorar muito a eficiência dos processos internos e esses são os principais gargalos para alta. Às vezes o paciente fica no SUS, né, esperando um especialista que só vai no hospital uma vez por Muito semana. comum, Sheila. Muito comum, É, né? é Na muito frequente. ortopedia eu tenho um especialista de joelho só vem na quarta. Aí paciente interna na quinta. Aí o especialista de joelho vai ver na próxima quarta e aí vai agendar, se der tudo certo, a cirurgia para a próxima quarta. Nós estamos falando se der tudo certo em 2 semanas de espera para uma cirurgia de joelho. E isso, gente, é rotina no SUS, né? No privado, obviamente não, né? Mas no SUS, gente, é muito a nossa vida aqui. Acho que o Guilherme levantou o braço Guilherme, aqui. eu queria te dar a palavra e queria que você colocasse, os hospitais aqui da Agir têm um trabalho muito bonito no que diz respeito à continuidade do cuidado, da deshospitalização dos pacientes. Queria que você colocasse um pouquinho disso aqui para nós e a importância do empoderamento do paciente e da família, né? Já aqui relatando um pouco de algumas afirmações no chat que está acontecendo a respeito dessa temática. Isso reduz absurdamente o número de eventos adversos durante a internação. Não existe família chata, não existe paciente chato, existe família e paciente que ainda não entendeu a respeito do processo que o paciente está vivendo, né? E, além disso, diminui também o número de reinternações desse paciente, às vezes de forma totalmente desnecessária.
Então, eu acho que nada mais inovador hoje do que a gente ter esse tempo de qualidade para a gente se conectar com os sentimentos e as necessidades do paciente e da família do paciente. Porque sim, a gente vai agilizar muita coisa no nosso processo. Com você, Guilherme, uma palavra. Muito bom. Pessoal, primeiro eu queria dizer da minha satisfação de estar podendo conversar aqui com colegas que são meus amigos desde 2019, né, Marco? Marcos 2016, André 2019. Dizer que concordo com tudo que foi dito e queria fazer algumas considerações aqui que eu acho que é para, de fato, elevar esse nível dessa apresentação aqui. Dizer que, primeiro, nós estamos falando, tudo que nós estamos falando é sobre gestão, é sobre governança, é sobre como entregar uma saúde melhor, que seja de fato custo-efetiva, né? E para isso, André e Marcos, eu trago aqui uma revisão de um artigo publicado agora em março desse ano, da Oxford, de uma das revistas da Oxford, que fala o seguinte, que qual é o impacto da gestão hoje no resultado de qualidade da assistência, tá? E o que tem se dito na literatura, e não só esse artigo, na verdade, é uma revisão sistemática de mais de 11 mil artigos levantados, e aí tem ali 25 que conseguiram, André, reunir todas as características, que a gente sabe que hospital é multimodal, cada um se mede de uma forma, tem um indicador diferente, e a gente tem muita dificuldade de padronizar isso, né? O Marcos traz isso, a questão da melhoria de processos e de melhoria de gestão na saúde, é tudo muito recente. Mas esse trabalho deixa muito claro que uma gestão eficiente, com certeza, traz melhoria nos processos e traz um resultado econômico, financeiro e, principalmente, traz melhorias de qualidade na assistência. Eu acho que isso é inegável. Isso está muito bem determinado. Mas tem uma coisa que a gente sempre fala, André, e eu acho super importante. A gente está falando aqui, você falou, trazer a metodologia Lean para dentro do hospital, a gente tem que lembrar que o hospital não é fábrica, a gente está lidando com vidas, está lidando com pessoas, está lidando com sentimentos, né? E aí esses artigos jogam na nossa cara uma coisa que me deixa, assim, extremamente estarrecido. Qualidade, Sheila, qualidade não tem relação direta com percepção de desfecho pelo paciente. Por quê? Porque o que é bom para o paciente não é o que é bom para a gente. Nós temos que perceber isso. Preste atenção numa coisa. Dados de terapia intensiva americanos falam que para o paciente o que é bom, para um paciente internado na terapia intensiva, sabe o que é bom para ele, Sheila? É água na hora que ele pede, certo? Banho e fralda trocada. E a gente fala que a gente faz a medicina centrada no paciente. E muitas das vezes a gente está buscando outras coisas que não são os valores que são mais importantes de fato para o paciente. Então, nós precisamos avaliar isso. Nós precisamos entender a complexidade que é o sistema de gestão hospitalar e entender que quando a gente faz uma gestão eficiente, a gente tem que olhar, sim, Marcos, para o número, a gente tem que manter a operação de pé, a gente tem que fazer com que, de fato, o paciente gire mais, eu tenho um tempo de permanência menor, eu tenho maior eficiência naquela determinada cirurgia, eu tenho que ser cada vez melhor para rodar melhor, ter menor tempo de permanência daquele paciente internado, mas nós precisamos também olhar para qual é a necessidade real dos nossos pacientes, que muitas das vezes a gente deixa, Sheila, e aí a gente fala, olha, eu faço uma medicina baseada, de fato, no valor para o paciente. E a gente traz aquela relação, que valor é custo, é o desfecho dividido pelo custo, mas, de fato, é aquilo que o paciente importa. Então, eu queria chamar a atenção para tudo isso que a gente está dizendo, que quando a gente traz metodologias e a gente fala de processos, de pessoas, de tecnologia, Viviane falou muito bem disso, às vezes eu estou trazendo tecnologia para cá, mas eu não resolvi os processos. E é verdade, ter tecnologia, só tecnologia é informatização do caos, né? Eu preciso ter processos antes, eu preciso ter pessoas antes, né? Dona Bedian fala também que eu preciso ter estrutura, processo e resultado, eu preciso olhar para o resultado, André, sem sombra de dúvida. Mas o que eu quero trazer é que quando a gente faz, né, internaliza uma cultura, e aí eu vou trazer um pouquinho da gestão da Agir, a Agir, ela vive uma cultura Lean, né?
a gente fala que o Lean já é uma filosofia, já deixou de ser só uma cultura, é uma filosofia dentro da instituição. E aí, Marcos, você trouxe muito bem que a gente não olha especificamente só para a questão assistencial. A gente olha para outros projetos e a gente consegue implementar dentro de toda a cadeia operacional do hospital métodos e a forma de pensar dessa cultura Lean que faz, Sheila, uma coisa fantástica. Faz, por exemplo, que um hospital como o CRER, que quando você olha na linha da contratação, ele é percentil 50 para todos os hospitais, como é o hospital do interior, como é o outro hospital aqui do meu lado, como todos os hospitais da gestão do Estado são precificados, todos do percentil 50, certo? Mas quando eu tenho uma cultura e quando eu tenho uma filosofia Lean dentro da instituição, eu tenho essa instituição acreditada Quimento Internacional Diamond, com o mesmo custo de todas as outras instituições do Estado. Então, isso, André, isso é agir de forma diferente. Isso é utilizar a gestão, utilizar a metodologia para que eu torne a operação de um hospital eficiente ao ponto de conseguir ter uma certificação internacional, certo? Ao mesmo custo de todos os outros hospitais do Estado. Ou seja, na mesma página, você consegue entregar para o paciente algo muito melhor. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que essa aula aqui é uma revisão de tudo aquilo que a gente pratica, André e Marco. A gente aprendeu muito com você desde que você chegou aqui no estado de Goiás, fazendo uma transformação na saúde aqui. A gente sabe que o Lean foi transformador, mas, sem sombra de dúvida, tudo que está sendo dito aqui pode ser concretizado, e está aí um exemplo simples, né? Então, um exemplo de um hospital que, utilizando metodologia, utilizando ferramentas, utilizando o método, de fato, consegue entregar para a sociedade valor, consegue entregar qualidade, né? Qualidade que não é dita por mim, é uma qualidade certificada, e quando a gente vai olhar o custo, ele é o mesmo custo de todos os demais 23 hospitais que são gerenciados pelo Estado, e são todos eles têm o mesmo tipo de fomento do que o nosso. Então, acho que essa é um pouquinho da minha contribuição aí, Sheila, do que você perguntou. E você perguntou também sobre a questão da importância da deshospitalização. Eu acho que um programa que é custo efetivo são os programas do SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar, que faz com que, por exemplo, a gente tem, em cada um dos nossos hospitais, a gente tem um SAD, fomos nós que pedimos. E um SAD custa em torno de 70, 80 mil reais por mês, e eu consigo ter, às vezes, 90 pacientes deshospitalizados em casa. A gente faz visita de 2 a 3 vezes por semana, dependendo de cada nível, né, do atendimento, mas a gente consegue deshospitalizar e fazer com que esse paciente, de fato, reinterne menos e que a família tenha a aceitação de poder receber esse membro de volta em casa, né? Depois de ter sido treinado sobre como trocar fralda, como fazer uma dieta, qual a importância de uma gastrostomia, como tratar uma traqueostomia, conduzir, tudo mais, e a gente consegue, então, fazer com que os pacientes saiam e tenham, por exemplo, no CRER, um hospital de alta complexidade e que, teoricamente, deveria ser de longa permanência, 3,8 dias de média de permanência no hospital. 3,8 dias. Isso aí, pessoal. Obrigado aí Um ponto muito interessante, que é um grande diferencial nesta organização social em especial, é a valorização das pessoas, tá? A gente sabe perfeitamente que existe um grande investimento no desenvolvimento das pessoas. Então, as pessoas se sentem pertencentes, assim elas desempenham fluxos e processos mais eficientes, né? Sem dúvida. Então, o grande, talvez a grande mola propulsora, engajamento, pertencimento dos colaboradores, né? Colaboradores bem valorizados e felizes desempenham processos e fluxos com maior efetividade, sem dúvida. Marco, pessoal, nós temos 5 minutinhos para finalizar.
Nós já estamos aqui batendo 9 horas. Olha, é muito, muito bacana, né? Acho que a gente poderia ficar horas. Acho que tem, só vou fechar alguns pontos aqui. Eu vi algumas perguntas do Harley, as próprias considerações do Alexandre, né? E aí a resposta, a melhor resposta que eu posso dar a vocês é escutar um diretor hospitalar falar como o Guilherme fala. Então, quando a gente está falando aqui de engajamento das lideranças e da perenidade de projetos, independente se é Agile, se é projeto do PMO ou do Lean, ou o que for, é ter lideranças envolvidas. Então, quantos diretores hospitalares CEO falam com a propriedade? Você vê o Dante aqui, que é o diretor lá dessa OS de Goiás, vê o Guilhermo. Quantos diretores hospitalares se apropriam de fato de uma mudança organizacional, né? Isso é muito raro. E isso faz a diferença. Então, assim, até olhando, puxando projetos de eficiência como é o Lean, ou Saúde em Nossas Mãos, ou tantos outros que tem, quais hospitais dão certo? Aqueles que o diretor está presente. Quais diretores eh, não dão certo aqueles que, ou quais hospitais não mantêm o resultado, aqueles que o diretor nunca ficou nas reuniões, não se apropriou e de fato tem mudanças que a gente não consegue sustentar. Então, esse é um ponto assim chave, divisor de águas. E o segundo que só queria contribuir aqui sobre que o próprio Dr. Guilherme trouxe sobre o valor, né? Então, assim, tem uma pesquisa que eu sempre coloco nas minhas aulas, que é da Cleveland Clinic, que fala assim, fatores que influenciam na escolha, estou lendo aqui, né? Fatores que influenciam na escolha de um hospital nos Estados Unidos. 41% é a experiência do paciente. Não é tecnologia, não é, digital, não é um software, não é inteligência artificial, não. 41% é a experiência. E a experiência, pessoal, é a jornada. Então, assim, muitas vezes você vê hospitais que fazem têm grandes médicos, um corpo clínico excelente, mas se eu dou ruim na entrada, no atendimento ruim, ou demoro na fila, ou quando vou pagar, ou me chega uma conta em casa depois de 3 meses, a experiência morre. E todo esse esforço de um corpo clínico, de uma enfermeira, de um time super engajado, cai por baixo quando algum ponto dessa jornada, por isso que é tão complexo, por isso que estamos aqui hoje, né? O segundo, que é do NHS, e com isso eu vou finalizar minha fala, que também fala aspectos mais valorizados pelos pacientes, e eles dividem entre funcional e racional. Grande parte dessa pesquisa do NHS fala que o que mais interessa é o relacional. Então, eu tenho estudado um pouco sobre economia comportamental e o relacional faz toda a diferença. O funcional, ter medicamento, né, fazer um bom atendimento, dar alimentação, isso é super importante. Mas a parte relacional, o comportamento, o médico chegar lá todo dia e tem um bom relacionamento, falar com o paciente, falar com a família, né? O Virginia Mason desenhou 8 fluxos importantes que deveria todo hospital ter na sua organização. O primeiro é o fluxo do paciente, que eu também coloco bastante nas minhas aulas, fluxo do paciente. Aí o segundo fluxo que eles colocam é o fluxo das famílias e dos acompanhantes. Porque quando você vai a um pronto-socorro do SUS, quem que gera a superlotação? Quem que gera esse caos? Às vezes não é o paciente, que o paciente está passando mal. Quem que gera isso, né, é o familiar, né? E isso é fundamental ter essa clareza dentro do... Oi, amor, tudo bem? Tá no banheiro. Tá bom, pessoal? Aí chegou uma visita aqui, vou dar boa noite. Mas esses pontos assim são fundamentais, né? Então, com esses pontos aí da NHS e do Cleveland Clinic, eu queria trazer esses pontos que são super importantes da relação, né? Que a gente tem que ter com as pessoas, que a gente tem que ter com as equipes, e não é só esses dois fluxos, né? Eles falam fluxo da informação, fluxo da engenharia clínica, né? Fluxo dos equipamentos, fluxo do própria parte de processo, né? Então, eles colocam um eixo desses 8 fluxos, um dos 8 fluxos do Virginia Mason, eles sinalizam que essa parte de processo que tem que ser igual de importante, né, que as outras áreas, né? Mas muito, muito bom aqui, a gente poderia ficar horas, Sheila. Já passo a bola aí, não sei se para a Viviane ou para complementar e aí Pode ser, damos... pode ser. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite para a gente participar a respeito e agradecer a cada um que dedicou esse tempo para ter esse diálogo aqui conosco, né? E o meu desfecho é o seguinte, em relação a esse tema, é que já que a gente trouxe, né, eu trouxe um olhar da questão da agilidade,
eu fecho com a questão de que o próprio ágil traz como o primeiro dos valores indivíduos e interações muito mais do que processos e tecnologias. Ou seja, pensem não só no paciente, como a gente já falou aqui, é o paciente, são os familiares, são as pessoas envolvidas, quem está envolvido no cuidado, né? Tenha escuta ativa, compreenda o que faz parte dos valores de cada um, né? E aí a gente tem inúmeras ferramentas, tanto dentro do ágil quanto fora do ágil, em outras abordagens. Isso aí, assim, a abordagem vai ser o que se identificar melhor com aquela organização, né? O importante é colocar a pessoa no centro, as pessoas no centro dessa melhoria, dessa otimização, né? E ouvir e ajustar. E as questões referentes, por exemplo, a custos, e, né, custos, a parte financeira, isso tudo vai se refletir, né? Vai se refletir no momento que você otimizar. Pensando em pessoas, você já elimina desperdícios, você já começa a otimizar o fluxo em cima da jornada desse paciente, da jornada do profissional. E, assim, a tendência é só a de melhorias, né? Fazer uma melhor entrega, né? Digamos assim, focada em valor e em experiência. É isso. Muito obrigada. Eu fecho aqui, Sheila. Então, primeiro agradecer, Sheila, e os voluntários da saúde pelo convite. Segundo, agradecer vocês, mais de 50 pessoas aí no meio da semana, 9 da noite, aí com familiares. Eu até conhecia a filha do Marco aqui, que eu não conhecia, agora conheci vários. E vários amigos aqui, interessante, assim, como tem gente de vários locais aqui, tem até a enfermeira hospitalista de Lafayette aí, Viviane, estava comentando. Eu largo sempre uma frase provocativa, Sheila. Eu acho que nós temos diversas ferramentas, nós temos tecnologia, nós temos capacidade. Eu acho que a questão mais importante, gente, é que não dá para a gente ter o mesmo modelo de gestão, mesmo modelo assistencial, mesma ausência de ferramentas de padronização e mesmo trazendo a fala do Guilherme, né? Uma ausência de uma medicina, de uma saúde centrada no paciente, comparando a pré-pandemia com a pós-pandemia, gente. Não dá para a gente fazer o que a gente fazia antes de 20, numa sociedade completamente diferente, mas completamente diferente, a sociedade que a gente está vivendo. Então, para quem continua fazendo o mesmo modelo de gestão, as mesmas estratégias, mudem, gente. A gente não tem dúvida que está errado. É uma sociedade completamente diferente da anterior. O que fazer tem diversas. A gente apresentou aqui 3 abordagens de questões que funcionam, mas existiriam várias outras. Agora, vocês, gestores, vocês que estão ocupando cargos de coordenação ou que influenciam cargos de gestão, vocês têm que provocar os gestores a mudar o modelo, a mudar o modelo de gestão, a começar a pensar mais fora da caixa e parar com esse conservadorismo numa sociedade pós-pandemia, com uma inteligência artificial que está no celular de todo mundo, com uma conexão, que minha avó de 90 anos conecta e faz videoconferência com o seu médico, mudou a sociedade. E a partir daí, gente, a gente também tem que mudar como cidadão. Eu acho que é isso. Agradecer aos diversos amigos que estão aqui na tela. Sheila, obrigado. Foi uma ótima noite. Eu agradeço a participação e a presença de todos vocês, a contribuição de todos vocês. E a minha fala final, eu acho que aqui hoje ficou muito bem claro o porquê que os hospitais precisam ser mais eficientes, mais ágeis, a aplicabilidade da melhoria contínua para gerar processos mais eficientes e efetivos, e a importância da efetividade clínica, né, de bons desfechos. Mas eu trago que o maior desafio nosso, de profissionais da área da saúde, é a gente fazer a interação de tudo isso que foi dito e a importância de colocar o paciente, não só o paciente, as pessoas, no centro desse cuidado. A gente fala muito da transformação da saúde,
né? Eu acho que muito aliado à transformação da saúde está a transformação humana na saúde. Inovador hoje está sendo a gente ter tempo de qualidade para se conectar com as pessoas, sejam os nossos colaboradores, sejam os nossos pacientes, sejam os nossos familiares, os familiares desses pacientes, né? Eu acho que quando a gente tiver com essa maturidade, a gente vai sim transformar a saúde, porque as pessoas vão estar transformadas também. E essa transformação vem da valorização, do respeito e da educação, tá? Do desenvolvimento, principalmente das nossas lideranças, que vão multiplicar isso para as pontas. E assim a gente vai ter a maturidade na saúde que a gente precisa, né? Muito obrigado, Guilherme, pela sua participação, pela sua contribuição e a todos vocês. Vocês são muito privilegiados. Vou convidar vocês 3 mais vezes, porque é nosso momento que teve o maior quórum. A gente nunca teve mais que 30 participantes nos nossos encontros. Então, parabéns para você, André, Marco, Viviane, e mais uma vez, boa noite a todos e muito obrigada pela participação. Muito obrigado, pessoal. Boa Boa noite. noite. Parabéns pelo brilhante evento. Parabéns. Boa noite. Obrigada, Renata. Abraço. Um abraço.